amigos do canal, tudo bem? Iniciando a semana com mais um vídeo de notícias no Detetives Vascaínos no YouTube. Aqui é jornalismo raiz, apuração com total credibilidade. Vamos que vamos aí te colocando a par das últimas do Vascão num dia de novidades em termos de reforços. Ao que parece, na surdina, a diretoria começou a se movimentar a fim de concretizar novos nomes para incorporar esse elenco aí. De ontem para hoje, encaminhou a contratação de um atacante e se volta no mercado para buscar o zagueiro. Afinal, a zaga do Vasco é o setor que mais entrega gols para os adversários. Só ver o que aconteceu ontem diante do Criciúma e em outras partidas passadas, onde a equipe tinha o jogo nas mãos e acabou sendo surpreendida nos acréscimos. Então eu vou te contar todos os detalhes dessa negociação com o atacante chileno, com apuração junto a empresários e a dirigentes e, claro, trazer para você como anda a busca por zagueiros. Será que o Vasco vai seguir insistindo no Maurício Lemos? Então, ó, dedo desse like, compartilhe o conteúdo do amigo e mostre que você é fiel ao meu trabalho. Vem comigo nessa. Bom, vamos então iniciar o programa de hoje, claro, falando de reforços. Esse é o assunto que domina a roda de conversas dos vascaínos. Afinal, o campo já deu várias respostas de que esse time precisa estar mais qualificado para encarar o decorrer desta temporada. A diretoria, ciente disso, começou a arregaçar as mangas e providenciar mais opções para que o técnico Rafael Paiva possa injetar nessa engrenagem que vai se formando. Ontem ficou provado diante do Criciúma que se o Vasco não tem um banco de respeito, não vai muito longe. Então, o Vasco precisa de um banco que dê uma resposta imediata em campo no momento de adversidade. E já era a prioridade da direção se reforçar com um atacante e um zagueiro. E há, dependendo das oportunidades de mercado, possibilidade de trazer mais peças além dessas. Até porque o Vasco já conseguiu se desvencilhar aí do Cleiton, do Zé Gabriel, do Praxedes e até do Serginho. E ainda pode conseguir negociar, de repente, o Galdames e o Rossi. Então abriu caixa para novas contratações. A folha salarial do Vasco vai dando uma diminuída e a ideia é trazer jogadores prontos. De ontem para hoje, um nome surgiu com força e, ao que parece, tem tudo aí para ser o mais novo reforço do Vasco nas próximas horas. O atacante chileno de 31 anos, Jean Menezes, que joga no Toluca do México. A informação foi trazida ontem de madrugada pela Fox Sports do México e confirmada. O Vasco realmente está buscando este atleta e, pasmem, comprando. Quando fiquei sabendo dessa informação, logo eu comecei a correr atrás dos envolvidos dessas tratativas, de algumas fontes que eu tenho, e eu consegui aí alguns detalhes que eu vou passar para vocês. O Jean Menezes, ele é agenciado por uma empresa lá do Chile, a Revival Football. O agente dessa empresa não é um homem de muitas palavras, então ele nessa hora não quer se pronunciar muito sobre essa situação. Só que quem está comandando esta negociação é uma outra empresa, agenciada pelo empresário uruguaio Marco Vanzini, que trabalha diretamente com o mercado uruguaio e paraguaio, levando jogadores deste país a outros mercados da América Latina e até mesmo da Europa. O Vanzini tem boa abertura no mercado brasileiro também, já que ele trouxe o Piquerez para o Palmeiras e o Fausto Vera para o Corinthians, por exemplo, além de intermediar aí outras situações. E o nome desse jogador, o Jean Menezes, ele foi colocado pelo Vanzini na mesa mês passado. O interesse cruzmaltino acabou se consolidando e com isso foi aberta aí uma negociação com o Toluca do México, clube que o Vasco tem boa relação desde julho de 2023, quando negociou o Pedro Raul para lá. Pelo que apurei, meus amigos, foram cerca de 20 dias de negociação, porque envolve compra direta, metas, bônus, comissões, altos valores e, claro, situações ligadas diretamente ao jogador, que é a fase final. O empresário, inclusive, como eu trouxe desde amanhã nas minhas redes sociais, já está aqui no Rio de Janeiro, já se encontra aqui, tanto pela tarde, esteve no CT Moacir Barbosa, onde tirou fotos das instalações. A contratação está praticamente fechada, está encaminhada, né? Com o Toluca, tudo ok, acertado verbalmente. Agora faltam detalhes finais para serem acertados com o atacante chileno. É um jogador que tem um salário alto,
afinal já esteve na seleção chilena e tudo precisa ser colocado aí às claras para que o desejo do atleta também prevaleça. Há pouco, antes de eu entrar no ar, mantive contato com o presidente do Toluca, do México, o senhor Francisco Suniaga. Questionei se já estava tudo acertado mesmo entre os clubes ou faltavam aí detalhes com o jogador. E ele foi direto e objetivo. Abre aspas, detalhes, fecha aspas. Enfim, não quis prosseguir muito, até porque o Toluca não abriu oficialmente essa negociação com a imprensa. E é até difícil, né? Nessas horas, o próprio dirigente do clube que está cedendo o jogador e do clube que está comprando falar alguma coisa, né? Mas a gente ainda conseguiu tirar esta palavra do dirigente mexicano. Portanto, a situação hoje está restrita ao acerto do Vasco com o jogador para que ele possa viajar para o Rio ainda essa semana, fazer os exames médicos e assinar com o clube. Enquanto não assinar, fica essa situação, né, do jogador estar por detalhes, né? Então, meus amigos, essa é a situação de momento com o Jean Menezes. Os clubes e os agentes envolvidos estão amarrando aí as últimas arestas, os últimos detalhes para que a negociação seja sacramentada com o atleta. O que se comenta é que o Vasco vai pagar cerca de US$ 1,5 milhão, firmando aí um contrato de 2 anos com uma possibilidade de estender por mais 6 meses. Sobre o jogador, ele é um ponto esquerdo e tem na velocidade e no arranque o seu ponto forte. Não é de muitos dribles, mais de condução mesmo e de servir ao ataque. Ele começou sua carreira nas divisões de base do San Luis de Quillota, lá no Chile. Teve passagens pela Universidade de Concepción entre 2016 e 2019. E aí, indo para o futebol mexicano em seguida. Lá nas terras astecas, jogou no León, ex-clube do Tita, né? Ex-jogador aí de futebol, e no Toluca. E no León atuou aí em 152 partidas, fazendo 22 gols. E no Toluca está fazendo aí sua terceira temporada, onde até o momento tem 89 partidas com 15 gols. Lembrando que o atacante, entre 2019 e 2022, acumulou também convocações para a seleção chilena. Por lá foram 23 partidas, 13 delas como titular e 3 gols marcados. Bom, e agora o Vasco parte para concretizar a chegada de um zagueiro. Ao que parece, o clube terá que agilizar o passo se não quiser esperar o uruguaio Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, se definir sobre sua transferência. Assim como aconteceu na negociação com o São Paulo, a situação vai se repetindo, meus amigos. O zagueiro teima que o clube mineiro deve a ele luvas atrasadas e não quer se transferir enquanto o Atlético não pagar a ele o que deve. Porém, como eu já tinha informado aqui antes, o Atlético Mineiro nega esta pendência e diz que não deve nada ao jogador. E aí a situação está parada, não progride. O Vasco tem urgência, não pode ficar esperando. Precisa de um zagueiro para ontem. E agora o clube se vira para o mercado para buscar essa opção, caso realmente nesses próximos dias aí não se resolva essa situação. Muitos nomes especulados, muitos nomes oferecidos, mas a ideia é trazer um nome que dê maior solidez ao setor e que ajude a acabar com os seguidos erros defensivos. Tenho recebido alguns nomes, mas como vocês conhecem o meu trabalho, não sou de soltar enquanto eu não tiver aí um posicionamento dos envolvidos. Pois nessa hora, muito nome é levantado e às vezes até como uma autovalorização. Bom, agora vamos falar dos ajustes para o time do Vasco que precisam ser feitos para encarar o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira. Após o empate de ontem, nos acréscimos, o técnico Rafael Paiva deixou claro que não gostou nada do que viu e que essa situação de tomar gols no final está incomodando muito. Lembrando que contra o Bragantino, o Vasco também segurou a vitória até o fim, mas sofreu aquele empate no apagar das luzes. Rafael Paiva considera que o time precisa logo evoluir nesse sentido de evitar a oscilação nas partidas. Ele quer o time com o mesmo equilíbrio, início até o fim, como aconteceu contra o Fluminense. Ele reconhece que esse tipo de desequilíbrio está custando alguns pontos valiosos ao Vasco e que a equipe poderia estar numa colocação bem melhor do que está agora. Ele pede uma resposta em campo já para esse próximo jogo. E para essa partida, ele conta com a volta do Verratti e espera que o jogador consiga nessa semana, regredir das suas dores, treinar e confirmar a sua escalação. Em relação ao sistema defensivo, fica a dúvida se contra o Atlético Paranaense ele vai reforçar a escalação aí, a sua formação com mais um volante ou vai fazer alguma mudança na zaga. O Léo Pelé vem sendo bastante criticado e o Michael já se recuperou de vez da sua lesão.
A ver como o Rafael Paiva vai se comportar diante dessa situação. Ele sempre blindou o Léo e não sei se teria aí coragem de barrá-lo neste momento. Mas vamos aguardar, porque são esperadas mudanças não só de peças, como também de atitude, de padrão tático para esse próximo compromisso. Mesmo com o empate de ontem, a situação do Vasco ainda é confortável, né? O time ocupa o 10º lugar com 28 pontos e foi ajudado também por conta que os times que estão mais abaixo não venceram os seus jogos. Mas não dá sempre para contar com a sorte, né? Então a ideia é somar pontos fora de casa, mas se der para vencer, por que não, né? E ontem tinha todo um cenário a favor, após o Vasco ter conseguido virar e estar com a vitória nas mãos. Bom, galera, mas é isso aí. Essas são as informações do Vasco para hoje. Peço que, se você ainda não se inscreveu nas minhas redes sociais, no X, no Instagram, no @Detetive Vasco, se inscreva também lá, porque eu coloco às vezes as informações de imediato sobre possíveis reforços e qualquer notícia nova de contratação antes de eu gravar aqui. Valeu? Então, a gente se vê amanhã. Até lá!